Olá a todos, salve Maria. Meu nome é Fausto, eu sou instrutor de formação da Federação das Congregações Marianas, aqui da Diocese de São José dos Campos. Vamos começar então aqui mais um episódio do projeto de formação mariana. Estamos agora falando sobre o primeiro pilar da regra de vida e hoje vamos falar especificamente sobre a história das congregações marianas. Antes de iniciarmos a apresentação, alguns esclarecimentos. Do lado esquerdo, estamos vendo aqui a linha de tempo onde serão apresentados os eventos principais do relato da história das congregações marianas. Do lado direito, temos aqui o texto e alguns índices sobrescritos que indicam as referências bibliográficas. Essas referências bibliográficas podem ser encontradas aqui na barra de progressão no lado superior da tela. A história das congregações marianas está ligada à Companhia de Jesus, cujos membros são os jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola em 1534. Tem as observâncias monásticas e consagrada principalmente ao apostolado, sendo também uma resposta da Igreja Católica à expansão do protestantismo iniciado em 1517 por Lutero. Os jesuítas não têm essas observâncias monásticas que eram típicas da época dos padres do deserto, onde os religiosos ficaram dentro de mosteiros e em vida de oração. Com os jesuítas houve uma expansão, um trabalho de apostolado, em que se deixou os mosteiros e se alcançou os fiéis em toda a igreja. O modelo da congregação mariana foi concebido pelo padre São Pedro Fabro, primeiro companheiro de Santo Inácio, portanto também jesuíta. Em 1540, São Fabro organizou a Associação do Santo Nome de Jesus, cujos membros leigos se dedicavam a um programa de vida espiritual e de trabalho apostólico voltado para a caridade. Observemos que este grupo organizado por São Fabro ainda não era a congregação mariana, mas apenas um modelo que seria usado no futuro. Alguns anos mais tarde, em 1563, o jesuíta padre Leonis organizou a primeira congregação mariana, ou sodalício, procurando dar aos alunos o modelo da associação do padre Fabro. Vida cristã exemplar e fervorosa, trabalho apostólico por meio do ensino do catecismo e visitas a hospitais e prisões. Como marca distintiva, estabeleceu a devoção especial e consagração à Virgem Maria. Assim nascia a primeira congregação mariana. O modelo de São Fabro também serviu como base das normas e estruturas dadas às congregações marianas em 1584, pelo padre Francisco Coster, sucessor do padre Leonis, quando da ereção canônica da congregação mariana prima primária pela bula Omnipotentes Dei. Uma das referências bibliográficas que citamos apresenta o conteúdo desta bula Omnipotentes Dei e fala sobre a ereção canônica da sodalidade primária no Colégio Romano. Esta bula, emitida pelo Papa Gregório XIII em 5 de dezembro de 1584, é muito importante como fato histórico e por isso vamos examinar 3 partes dela. O primeiro trecho trata das boas obras da congregação primária em Roma. Vamos ler este trecho. Além disso, considerando que muitos jovens de boa índole e piedosos, dedicados aos estudos das boas letras em nosso colégio da Companhia de Jesus na cidade, impulsionados por um afeto singular para com a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, e também incentivados pelas exortações espirituais de seus leitores e mestres, costumavam frequentar a Igreja da Anunciação da mesma bem-aventurada Maria, que se encontra no interior dos edifícios do referido colégio, em certos dias e horários estabelecidos,
para purificar sua consciência pela confissão e pelo ministério da Santíssima Eucaristia, bem como para se dedicarem aos ofícios divinos, conversas e exortações espirituais e outras obras piedosas e salutares. E tendo surgido como resultado uma maior afluência de outros por seguir seu exemplo, concedemos a eles e a outros fiéis de Cristo, engajados por tempo determinado nessas obras e exercícios espirituais, algumas indulgências e remissões de seus pecados, conforme está mais detalhadamente contido em nossas cartas conclusivas sobre o assunto. Neste segundo trecho, observamos a supremacia da congregação mariana primária sobre todas as demais a serem fundadas posteriormente. Vamos ler esse trecho. Porém, nos foi recentemente apresentado, por parte do amado Filho Superior Geral da referida sociedade, uma petição solicitando que, em diversas partes do mundo, e especialmente nas cidades mais importantes da Europa, se propaguem as faculdades da mesma sociedade para a formação da juventude em bons costumes e virtudes, e para a imersão em verdadeira piedade e doutrina sagrada, e que os estudantes externos que lá convergem para o propósito de estudo imitem com fervoroso zelo as melhores práticas de devoção e boas obras desse tipo, e que, como resultado disso, múltiplos frutos para a glória de Deus, a adoração de seu divino nome, a honra da bem-aventurada Virgem Maria, bem como a salvação pública e o conforto espiritual, tenham começado a surgir. E que por merecimento, assim como esta instituição de práticas piedosas e frutíferas teve seu início pelos estudantes do colégio em Roma, que está sendo renovado e construído com a magnífica obra de edifícios e estruturas sob nossos auspícios e despesas, também seja estabelecido e instituído ali mesmo a congregação primária ou associação primária dos mesmos estudantes, sob o título da mesma Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria, para conservar e aumentar seu louvável estudo nessas obras e ofícios piedosos, por meio de nossos benefícios e recompensas e indulgências. Foi humildemente suplicado por parte do referido superior que nós concedêssemos o que foi mencionado acima e que providenciássemos oportunamente por nossa benignidade apostólica. Agora vamos apresentar o último trecho que trata da ereção propriamente. Vamos aqui ler esse trecho. Portanto, desejando seguir com devoção o zelo da piedosa vontade dos próprios estudantes na prática desses exercícios espirituais, tendo também em conta os termos das mencionadas cartas como expressamente contidos nas presentes, inclinados a tais súplicas, erigimos e instituímos permanentemente neste mesmo colégio, pela autoridade apostólica, a congregação primária ou sodalício primário, sob o título de Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria, sob a direção pelo presente e referido superior geral da sociedade, ou, em caso de seu falecimento, pelo vice-superior geral dessa mesma sociedade, sem prejuízo, no entanto, da própria sociedade. E com isso, nós apresentamos então esse documento muito importante, essa bula, que trata da fundação da Prima Primária, a primeira congregação mariana sobre a qual todas as outras congregações marianas foram associadas. Voltemos então à nossa linha do tempo. Nós estávamos falando então desse modelo de São Fabro, né, que foi usado para as normas e estruturas da Prima Primária, que acabamos agora de mencionar a sua fundação por essa bula. Também esse modelo de São Fabro foi usado para as regras comuns, que foram aprovadas em 1587 pelo padre Cláudio Aquaviva e pelo Papa Sisto V. Bom, quase 200 anos depois, em 1748, foram concedidos especiais privilégios às congregações marianas pela bula Gloriose Domini do Papa Bento XIV. Vamos dar uma olhadinha nessa bula, mas ela é muito extensa, a gente não vai demorar muito com ela não.
Essa bula foi publicada em 27 de setembro de 1748. Eu vou falar aqui só alguns os títulos aqui das seções, né? Aqui à direita é um documento que está em latim, mas as anotações estão em inglês, né? Aqui a gente tem um primeiro preâmbulo, né, do documento. Em seguida, nós temos o louvor a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é exaltada nesse parágrafo aqui. Depois se fala sobre Santo Inácio de Loyola, que é o fundador da Ordem dos Jesuítas, né? Fala que Santo Inácio colocou a sua obra sobre o cuidado de Nossa Senhora e exortou os seus filhos a fazerem o mesmo. Então, esses parágrafos aí, basicamente, é o resumo de cada parágrafo, né? Então, se fala sobre os jesuítas e as congregações marianas, que se chama de sodalidades também, né? O fruto desse trabalho das congregações marianas e dos congregados, né? Os favores pontificais, né, dos papas, né, em relação às congregações marianas. Aí começa então com os atos do Papa Gregório XIII. A gente acabou de falar do Papa Gregório XIII, né, que foi aquele que erigiu a prima primária, né, a primeira congregação mariana, né. E vai seguindo o documento, né, com os atos do Papa Sixtus V, continua aqui com Clemente VIII, Papa Clemente VIII, Gregório XV, Bento XIV e assim por diante, né? Todos esses atos confirmados, né? É um documento bem longo. Nossa Senhora, a padroeira titular, né? A padroeira primeira das congregações marianas. E depois o padroeiro secundário, né? Que aí é escolhido um santo, né? Para cada congregação mariana. Aí começa então a falar das indulgências, né? As indulgências, missa votiva, fala sobre as reuniões também, os servos das congregações marianas, né? Os congregados, a obediência, fala sobre a obediência, a escolha para o dia da indulgência, confissão e comunhão frequentes, confissão geral. Então são vários tópicos, é um documento longo. Essa bula é chamada de bula dourada, né? É uma bula especial em relação às congregações marianas. Os privilégios, as obras de caridade, as indulgências para essas obras de caridade, indulgências para os doentes, e assim vai. É um documento bem longo, né? Estamos chegando já no final desse documento. A gente não vai entrar nos detalhes, né? Bom, e aqui termina então esse documento. Então, essa é a bula Gloriosa Domine do Papa Bento XIV, né? É um documento bem longo mesmo. E tudo ia muito bem, até que 25 anos depois que essa bula foi publicada, em 1773, a supressão da Companhia de Jesus aconteceu, né? Então, os jesuítas a ordem dos jesuítas foi suprimida, mas isso não inviabilizou as congregações marianas, que elas foram confirmadas pelo breve Commendatissimam do Papa Clemente XIV. A Igreja tem vários tipos de documentos: as bulas, as encíclicas, as cartas apostólicas, e também existe um documento chamado breve, que é o caso aqui. É o breve Commendatissimam do Papa Clemente XIV. Foi publicado em 14 de novembro de 1773. Um documento bem curtinho, vamos ler aqui o texto traduzido do latim. Elogiamos publicamente as escolas mais excelentes. Além disso, confirmamos e aprovamos todos os privilégios, indulgências, bênçãos e concessões atribuídas às piedosas congregações e concedidas também às mesmas escolas e aos alunos do Colégio Romano, ali realizadas pelos nossos predecessores, por meio do movimento, conhecimento e plenitude de poder semelhantes.
e, se necessário, concedemos e indulgenciamos novamente, datado em 14 de novembro de 1773. Então, com esse documento, o Papa Clemente XIV esclareceu a situação das congregações marianas, né? Nada mudou, apesar da supressão da Ordem dos Jesuítas, que foi um fato muito importante na época. Com isto, encerramos este episódio, que apresentou a primeira parte da linha do tempo. Temos à direita aqui na imagem o resumo cronológico em texto, né? E do lado esquerdo a linha do tempo para ilustrar essa nossa caminhada. Nós ainda vamos nos estender um pouco nesta linha do tempo, então serão precisos mais 2 episódios para concluirmos esta história das congregações marianas. Se você sentiu alguma dificuldade em compreender esse episódio, volte no início do vídeo e reveja, porque os conceitos estão apresentados, né? E não nos aprofundamos, inclusive, para evitar realmente um detalhamento que poderia prejudicar a compreensão. O que é importante é você pegar esses itens que estão mostrados aqui na linha do tempo, né? Ter uma lembrança mínima de como foi essa evolução, né? Desde ali a fundação da Companhia de Jesus, né? Passando pela fundação da primeira congregação mariana, com o padre Leonis, depois lá a prima primária, a definição das regras e as bulas, né, que foram publicadas pelos papas, tá certo? Então, se for necessário, reveja aí esse episódio e no próximo nós avançaremos nesta nossa caminhada. Então, até o próximo episódio, quando continuaremos a falar da história das congregações marianas, e que é parte do primeiro pilar da regra de vida. Salve Maria!